Esse microfone parece que está dando defeito, mas eu acho que vai dar para resolver. Nós vamos continuar orando pelos irmãos que estão doentes, né? Eu nem anotei, nem estou anotando mais, porque a gente já lembra do nome de todos, né? Que é o irmão Daniel, o irmão Sebastião, o irmão de João Molevade, que é o irmão Joaquim, né? E também o irmão Geraldo. Sempre quando pode, né? Irmão Geraldo está aí, sempre nós vamos orar para o irmão Geraldo ficar bom e para continuar trabalhando, né, irmão Geraldo? Trabalhando de diácono, né? E irmão Divino, né? E outros mais que estão precisando de oração, nós vamos continuar orando, pastor Joel e a esposa. Vamos continuar orando e pedindo a Deus por todos, porque nós estamos nesse mundo cheio de doença, mas ninguém quer ficar doente, ninguém. E é tão ruim, né? Então, nós vamos continuar orando, pedindo a Deus para ajudar cada um deles. E ajudar nós também, né? Ajudar para a gente. É claro que vai chegar um dia que também a gente vai chegar numa condição dessa, porque é até impossível dizer que nós vamos viver num mundo desse e não vai adoecer. Não tem nem jeito, né? Mas quando chega a esse ponto, que Deus também possa nos ajudar a levar da maneira. Eu fico até pensando, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que não gosta de ficar reclamando. Eu não sou essa pessoa com tanta saúde, mas eu não gosto de reclamar. Não gosto. Às vezes eu sinto coisas assim, não falo nada, sabe? Eu sei que não tem jeito, né? Você está ficando velho, não tem jeito. Cada dia é um problema, cada dia é um problema. Mas só que eu não gosto de falar, de ficar falando, porque eu acho que se a gente começar a falar muito, é como se estivesse mesmo falando, não, eu acho que é reclamar, eu acho que isso é ruim, né? É melhor não falar nada, é melhor deixar Deus sabe tudo, né? Deus sabe tudo. Agora, é claro, pedir, Senhor, me ajuda, enquanto eu sempre peço a Deus, Senhor, enquanto eu estiver tendo condição aqui, eu quero estar pregando. Agora, sempre peço também assim, Senhor, não deixe eu chegar numa condição de não saber nada, não saber o que está fazendo, é tão ruim, né? Mas enquanto tem uma mente boa para pregar, para falar, conversar, tá ótimo, né? Mesmo que as pernas doem, os braços, nós vamos dar graças a Deus por Ele ter nos chamado para estar ouvindo a palavra. E não só com os nossos ouvidos, com o natural, mas no sentido espiritual, que é muito mais importante para nós, né? Então, eu creio que isso aí eu creio que a dádiva maior que o ser humano tem, que Deus deu para ele, é ter condição de ter uma mente sã para ouvir a palavra de Deus. Essa é a melhor saúde que o homem e a mulher podem ter. Ter a mente sã para ouvir a palavra de Deus. Ainda mais na era que nós vivemos um engano tão grande, né? E Deus eu estava lembrando, sempre a gente lembra de uma coisa, eu estava lembrando, assim, ainda pedindo a Deus, Senhor, nunca deixe eu chegar a um ponto de pensar, no sentido assim, não vou errar, eu não vou fazer isso, porque isso é uma coisa ruim, quando a pessoa chega a esse ponto, fala assim, não, eu não vou errar, pronto, isso é um perigo dele passar para o outro lado, porque nós já aprendemos o seguinte, nós somos pecadores salvos pela graça, ninguém nunca vai conseguir chegar a um ponto de não errar, ninguém, aqui na terra não, só Deus veio aqui na terra e cumpriu com isso, ninguém consegue. E quando
E eu sempre peço assim: Senhor, nunca deixe isso vir na minha mente. Fala assim: daqui para frente eu não vou errar. É hora, e quando chega um ponto desse, é um perigo você passar para o outro lado e nunca mais retornar. Você sempre vai ver que você vai ser um tipo daquele que nós falamos aqui, daquele homem que chegou, antes de chegar no altar: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Sempre nós temos que tomar essa posição e nunca chegar a um ponto de chegar no altar e dizer: Senhor, eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo. Não, ninguém quer isso, porque isso aí já é passar do limite. Ninguém consegue. Só vamos conseguir chegar a um ponto de nunca errar depois que o corpo for mudado. Aí sim. Isso aí eu te garanto que ninguém vai errar, porque vai estar num corpo que não erra, né? Agora esse não tem jeito. Então a gente tem que dar graças a Deus por ter uma mente boa, de lembrar assim: Senhor, eu estou errado, eu preciso que o Senhor me perdoe. Então aí já é um ponto, eu creio que é um dos melhores pontos para um cristão, é saber que ele erra, sabe? E erra e ainda crê que há um Deus para perdoar. Isso é uma coisa que nós devemos sempre lembrar disso. Então vamos aproveitar o tempo. Nosso tempo é precioso assim nesse sentido, e nós devemos aproveitar esse tempo com a palavra de Deus. Nós vamos ler aqui. Eu quero falar aqui, talvez eu vou continuar falando no culto de domingo, se Deus dá vida para nós vamos estar aqui, né? Se Ele me dá vida, eu vou estar pregando. Se Ele dá vida para vocês, vão estar aí ouvindo, né? Então, eu quero continuar, é claro que não um assunto direto como nós vamos pegar aqui, mas eu quero continuar falando sobre esses assuntos. Era necessário uma restauração da palavra nesses dias, é necessário. Era num sentido assim, desde que foi escrito, como nós vamos ler a Bíblia aqui, era necessário uma restauração, principalmente nos nossos dias, né? Então vamos ler aqui a primeira escritura, em João, no capítulo 1, a partir do verso 6, que para a gente meditar, e depois nós vamos ler no livro de São Mateus 17, verso 11 apenas. Está escrito assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Tirou tudo aqui, ó. Olha aqui, eu vou ler o verso 13 de novo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda vamos no livro de São Mateus 17, apenas o verso 11, aqui no livro de São Mateus. E depois, talvez depois da oração,
nós vamos ler ou então falar de Gênesis capítulo 15. Mas vamos aqui no verso, apenas o verso 11 de São Mateus 17. E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vamos orar. Vamos orar e lembrar dos irmãos que estão doentes, não só os que estão doentes na carne, no corpo, mas muito mais para aqueles que estão doentes na alma, né? Vamos orar. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, e pedindo misericórdia ao Senhor por todos nós, Pai, para que o Senhor tire de nós toda ignorância e todo o pecado, e ajuda nós, Senhor, nesses dias tão difíceis, Senhor, onde o engano parece que tem dominado a quase todos os seres humanos. Mas nós estamos aqui ainda, Senhor, crendo que o Senhor ainda está presente através do Espírito do Senhor, Pai. Porque às vezes nós pensamos, a palavra está aqui, a mensagem está aqui, mas, meu Deus, o mais importante é a vida do Senhor aqui, Pai, que é o Teu Espírito, para nos ajudar. Assim nós pedimos, Senhor, fica presente, não só aqui, Senhor, nessa igreja, mas em nossos corações, para que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, cheio desta graça, cheio do conhecimento do Senhor, Pai. Nós cremos que o Senhor ainda está falando, e nós cremos que o Senhor ainda tem filhos para ouvir a Tua voz. Assim nós pedimos, Senhor, ajuda-nos no decorrer dos dias que nos resta, nessas poucas horas que resta para nós aqui na terra, Senhor. Eu creio que pelo tempo do Senhor não falta nem horas mais, mas alguns minutos que resta, que o Senhor nos ajuda, Pai, no nosso tempo, porque o nosso tempo é muito mais, Senhor, o nosso tempo não é o tempo do Senhor, mas que nesse tempo nosso, Senhor, que o Senhor ainda nos dá a oportunidade para ouvir a Tua voz. Ajuda, Senhor, nós ajudar os Teus filhos, através da oração, pedindo pela saúde de cada um, Senhor, que está doente, que está em casa, que não tem condição de vir na igreja, Senhor, porque estão doentes, e outros que estão em casa doentes pelo pecado, Senhor, pela falta de consideração, eles não estão considerando a Tua palavra, e eles não sabem que a Tua palavra é maior do que qualquer coisa, meu Deus, que há no mundo. A Tua palavra é vida, meu Deus, e para receber a própria vida do Senhor, que é o Espírito, nós temos que estar ouvindo a Tua palavra. Assim, Senhor, nós pedimos um despertamento para eles, para as nossas famílias, Senhor, para valorizar a Tua palavra. Pai, para que eles possam ter uma chance, Senhor, de chegar do outro lado com vida eterna, Senhor. Meu Deus, nós pedimos por ele e pedimos por eles e pedimos por nós também, Senhor. Meu Deus, assim como nós vimos esse esfriamento na vida das pessoas, Senhor, isso pode chegar até nós, se nós não tiver cuidado. Assim nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de todos nós, para que nós não chegamos a esse ponto de não ter coragem de vir na igreja para ouvir a Tua palavra. Senhor, ajuda nós, Senhor, ajuda os irmãos que ouvem através da internet, Senhor. A Tua palavra está sendo pregada no mundo inteiro, Senhor, e o Senhor está falando, nós cremos que o Senhor ainda está falando. Ajuda nós nessa noite, Senhor, sai daqui melhor do que nós chegamos, Pai. Assim nós entregamos esse culto em Tuas mãos, para que o Senhor possa nos ajudar
e ajudar aqueles que não têm coragem nem de ouvir através da internet, Senhor. Desperta o ânimo deles, Pai, para que eles possam fazer isso. Quem sabe, Senhor, eles ainda têm uma chance, Senhor. Nós te pedimos todas essas coisas no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aqui ainda, como eu disse, eu vou ler só uma partezinha aqui de Gênesis, no capítulo 15 aqui, de Gênesis. Eu creio que eu até anotei aqui, mas depois eu vou referir mais adiante também, mas pelo menos eu anotei do verso 5 até o 10 de Gênesis capítulo 15, e está escrito assim. Para a gente ter uma ideia de aquilo que vai ser pregado também, e uma ideia de tudo que vem acontecendo no mundo desde centenas de anos atrás. Então vamos aqui. Isso foi um pedido que Abrão, que no tempo ainda era Abrão, né? Não era Abraão, porque não tinha sido mudado o nome ainda, mas era um pedido que Abrão fez para Deus, que ele não tinha um filho, né? Então que Deus fizesse algo por ele. Então, para que isso acontecesse, Deus pediu para ele fazer um sacrifício, a primeira coisa que aconteceu. Então do verso 5 para frente está escrito assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Agora que nós vamos entender um pouco sobre todas as sementes, né? Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra, te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti essa terra, para a herdares. E disse-lhe ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Está vendo? Aqui vai fazer um sacrifício para que isso acontecesse, né? E disse-lhe, isso é Deus falando com ele: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um cordeiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e os pôs cada uma parte deles em frente uma da outra, mas as aves não o partiu. Só partiu os animais, mas as aves não partiu. Então é uma coisa que nós precisamos de entender como é que Deus faz as coisas. Como Deus não é como nós, tantas coisas que vêm, como hoje, por exemplo, eu estava hoje pensando uma coisa. Quando Deus fez as coisas no passado, aquelas gerações, eles duvidavam do que Deus falava. Pense bem nos dias de Isaías, por exemplo. Você acha que aquela geração não duvidou das palavras de Isaías, uma virgem conceberá? Claro que duvidou. Mas hoje, irmão, a dúvida do povo é da mensagem. Eles estão duvidando da mensagem como aquelas gerações duvidaram. Mas o eleito não duvida. O importante é que o eleito, ele aceita a verdade, ele crê na verdade, não importa. Ele não crê na verdade apenas do passado. Ele crê no que Deus está fazendo. Deus, é claro que tem pontos difíceis de entender na mensagem, mas o eleito não duvida de nada. O eleito crê em cada
partícula, porque Deus sabe que muitas coisas ficam escritas exatamente para tropeço de pessoas. Mas o eleito não tropeça em nada. Você já parou para pensar em sua Bíblia que você tem em sua casa? Você lê tantas coisas no passado que fez com que pessoas tropeçassem e outros não tropeçassem? Hoje nós temos também na mensagem muitas coisas que pode fazer o não eleito tropeçar, mas o eleito não tropeça em nada. Ele conhece o Deus que o criou, ele conhece. Então aqui nós podemos ver como é que Deus, por causa do pedido de Abraão, ele disse: eu não tenho filho. Pedido de Abrão, que na verdade que era Abrão ainda. Então Deus falou com ele, falou: olha, então sua semente vai ser como as estrelas. Conta, se você puder contar. Isso seria a semente de Abraão no sentido natural, tá? Isso não seria espiritual, não. Seria no natural. É tanto que a semente verdadeira de Abraão é Cristo. Cristo é a verdadeira semente de Abraão. Mas veja que começa essa promessa, mas ele pediu para fazer um sacrifício. E esse sacrifício era uma bezerra, por exemplo, vamos dizer assim, uma bezerra, uma cabra e um cordeiro. Vocês notaram aqui? Quer dizer, 2 era do Velho Testamento e o cordeiro era para o Novo Testamento. Vocês notaram que era a bezerra e a cabra era o sacrifício do Velho Testamento. O cordeiro já tipificava o verdadeiro cordeiro de Deus, que é Cristo. Mas vocês notam que a pombinha e a rolinha não precisavam de partir. Porque o profeta diz, e é a pura verdade, que tanto a rolinha quanto o pombinho é o tipo da cura divina. Eu até anotei aqui, a pomba e a rolinha representavam a cura divina, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Não tinha mudança, mas no sacrifício tinha que haver uma mudança. Porque no Velho Testamento você sabia que era animais, mas no Novo Testamento foi o próprio Deus fazendo o sacrifício. Você entendeu por que tinha que haver uma cabra, uma novilha, ou uma bezerra, e um cordeiro? O cordeiro já era para o Novo Testamento. Aquele era o tipo do verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele já era para o Novo Testamento, sabe? Que era o próprio Deus vindo para pagar o preço por nós. Mas uma coisa que não vou ler, mas vocês notam que depois desse sacrifício, depois que ele partiu aquelas bandas e tudo mais, aquilo por isso que a gente tem que entender o seguinte: eles foram partidos como um papel assim, ó. Você sabia que depois do sacrifício ainda tinha uma escrita no Velho Testamento? É igual o profeta ensina. Aquilo tipificava a Cristo também, que quando chegasse no Novo Testamento haveria isso aqui, ó, o Espírito de Cristo. Uma parte ficaria lá em cima para fazer o sacrifício por nós durante todo o Novo Testamento, e a outra parte, que era o Espírito, voltaria para morar em nós. E que quando chegasse esse momento da restauração, principalmente, esse Espírito, é claro, irmão, você vai notar que a mensagem hoje é mais difícil para crer nela do que crer nas outras eras, nas mensagens do passado. Porque essa mensagem, ela estava no céu, ela desceu para ser revelada a um povo separado. Então ela é mais difícil de crer do que as outras que já estava aqui já para ser revelada para o povo.
Mas essa não, essa é os 7 trovões. Esses 7 trovões têm a ver com a manifestação do Filho do Homem, como nós vamos pegar domingo sobre isso. Mas aqui, aquele sacrifício era partido. Mas havia, o profeta ensinou isso, que havia uma escrita, e eles escreviam quando faziam um sacrifício. Então, a pessoa que estava fazendo um programa, e eles ficavam no meio, e havia um sacrifício, e eles ficavam, como se fosse assim: se você não cumprir com essa palavra, você vai ser partido como esse sacrifício está sendo partido. Essa era a maneira de fazer como fosse assim, uma nação e outra nação. Então aí tinha que haver aquilo, e uma escrita, e aquela escrita era rasgada. Um ficava com uma parte, o outro ficava com outra. O profeta disse: isso foi exatamente o que Deus fez, rasgou Cristo na cruz do Calvário, e levou uma parte e deixou a outra. Está vendo? Por isso que a própria mensagem está escrito assim, que para provar que você tem o Espírito Santo é quando você tem a pessoa de Jesus Cristo em você. Agora, você entendeu o que é a pessoa de Jesus Cristo? A pessoa de Jesus Cristo é o Espírito Santo, porque Jesus é o nome para redimir, mas a pessoa dele é o próprio Espírito Santo. Então, quando você tem a pessoa de Jesus Cristo em você, você pode conhecer a verdade, porque Ele próprio te revela a verdade. Então, por isso que ele diz, Ele rasgou Cristo no Calvário, e uma parte foi, quer dizer, a parte do sacrifício, e a outra parte ficou conosco. Qual é a parte que ficou conosco? O Espírito em nós. É a mesma coisa. Por exemplo, essa parte que já estava em nós, não é questão de você receber o Espírito no seu coração agora. Você já tinha Ele no seu coração. Você recebe a mensagem que desce para encaixar com o Espírito que você já tem. Mas você já tinha Ele dentro de você. Ele te deu desde que Ele morreu no Calvário e subiu e trouxe através de Atos dos Apóstolos para cá. Todo eleito já nasce com esse Espírito dentro dele. Ou vocês não estão entendendo? Todo eleito já tem o Espírito de Deus. E é por isso que eu estava mostrando aqui, porque eu tenho que mostrar o outro lado também. Vocês notam que depois que esse sacrifício foi partido, aí logo depois veio uma escuridão, veio trevas e tudo mais, e depois veio um fogo, e aquele fogo era o fogo de Deus, e queimou aquele sacrifício. E depois que queimou aquele sacrifício, sabe a primeira coisa que aconteceu? Logo depois, Sara entregando a Agar para Abraão. Pensou uma coisa dessa? Porque ali, toda semente que Deus mostrou como estrela, tinha que vir através de Abraão. Então começaria desde a semente que não ia herdar, quanto a que ia herdar. Olha lá para você ver. Logo, Sara entrega Agar para Abraão. Porque toda semente tinha que vir de Abraão. E por isso que quando Jesus estava na terra, ele podia falar assim, os judeus falavam, nós somos filhos de Abraão. Ele falava, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, porque Abraão não fez o que vocês estão fazendo comigo. Está vendo? Mas para cumprir aquilo lá, Jesus falou assim, vocês têm para o pai o diabo. Mas não veio tudo, não era tudo filho de Abraão? Era, porque Agar trouxe um grupo e Sara trouxe o outro. Está vendo? Quer dizer, através de Abraão. Quer dizer, lá Eva trouxe os dois juntos, mas aqui Agar trouxe um grupo e era filho de Abraão, porque
era com as estrelas do mar. Não é que aquelas estrelas todas iam herdar o reino do céu, porque se você lê em Isaías e em outros, não é isso. Você nunca vai encontrar uma escritura, se você encontrar, vocês me mostram, dizendo que todas as estrelas, filhos de Abraão, são salvos. Você não vai encontrar. Se você encontrar, me fala. Porque não existe. Não existe, de jeito nenhum. Estrela, no sentido filho de Abraão, era no natural. Parte vindo de Agar. Por que que Deus fez com que, logo que ele faz uma promessa com Abraão de um sacrifício, e logo ele queima, ele mesmo desce um fogo dele mesmo e queima aquele sacrifício, e foi o que começaria o trabalho da graça de Deus com Abraão, e logo Agar entra em ação. Agora, se a pessoa, se nós estivéssemos lá nessa época, você ia descrer de Abraão. Porque já pensou? Agora Deus faz uma promessa e fala que é Sara que vai ter um filho. Aí depois Agar já tem um filho. Mas tudo isso aqui é para cumprir a palavra de Deus da maneira que Deus quer, acontece. E ninguém pode duvidar de nada, porque a maioria que vem não é pessoa salva, mas tinha que vir. E tinha que ser semente de Abraão, porque Deus prometeu que toda semente viria de Abraão. Por isso que o profeta pregou aquela mensagem falando, você recorda que o próprio Jesus era uma estrela e era filho de Abraão? Todo ser humano que vem aqui é uma estrela daquelas. Ele não estava pedindo para contar estrela apenas, não. Ele estava falando sobre essas estrelas, sobre essas pessoas que viriam aqui, sabe? Então, o que nós precisamos de entender é isso, dessa maneira aqui. Então, veja aqui, como eu comecei a falar. Eu comecei a falar assim, quando você nasce, você já tem o Espírito Santo. Você já tem ele, você só não sabe. Você quer que eu vou, como tinha que haver uma restauração? É necessário haver? Por isso que todos os lugares, o profeta aqui na mensagem vai ensinar isso. Você vê hoje, por exemplo, capítulo 2, eles estavam com medo dos judeus, estava lá, e o Espírito Santo veio e eles foram cheios do Espírito Santo antes de falar em outro idioma. Então, não precisa você falar, você não pode colocar o carro na frente dos bois. Primeiro você recebe Deus. O Cornélio, por exemplo, Cornélio, foi chamado Pedro para pregar para Cornélio e o grupo lá. E quando Pedro estava pregando, antes de ser batizado, até em nome de Jesus Cristo, Pedro volta para eles e diz: pode alguém, em outras palavras, pode alguém, todos vocês que receberam o Espírito Santo como nós, pode rejeitar a água? Está vendo? Eles receberam o Espírito Santo antes de ser batizado em nome de Jesus Cristo. Receber o Espírito Santo é quando você recebe a palavra verdadeira. Aí você recebe o Espírito Santo. E ninguém recebe o Espírito Santo se não for filho de Deus. Você vê como muitas pessoas ficam muitos anos na igreja e vão embora? Aquilo, por isso, vai, por quê? Porque quando você tem o Espírito Santo, nada te tira da posição que Deus te deu. Se você tem o Espírito Santo, você está seguro na mão de Deus. E nada te tira, nem a morte, nem nada te tira. Porque se ela te tirar do corpo, Deus desce com você para te ressuscitar. Nada. O eleito, se ele é eleito com vida eterna, é claro, todo eleito tem que ter a vida eterna. Todo eleito já tem Deus. Ele talvez não sabia. Por exemplo, se nós todos que vivemos, já viveu no passado, já pensou se a gente soubesse que a gente tinha já esse Deus dentro de nós, você acha que nós ia errar tanto? Não ia.
Não ia. Mas quando você descobre que você tem esse Deus, aí você recorre a Ele. Vai pedir perdão. Senhor, eu não queria fazer aquilo. Não era a intenção de fazer aquilo, Senhor. Mas agora que o Senhor me revelou a mim, e aí é que vem a posição melhor a partir dali. Que quando a pessoa é um eleito, ele reconhece Deus em todo momento. Ele reconhece Deus em todo momento. Eu creio que vocês estão muito calados, mas eu creio que vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo. Porque nós estamos aqui exatamente para entender essas coisas. Então você não precisa de falar em língua, você não precisa de fazer nada. É só você receber a palavra e aceitar ela, aí você já tem. E tudo que Deus falar a respeito da verdade, você crê. Você aceita, porque você é um eleito de Deus. Você não vai duvidar de nada. Você vai aceitar a verdade. Então, por isso, aqui, como nós estamos sempre falando da era de Laodiceia, a era de Laodiceia é tanto que aqui na Bíblia diz assim, que a era é miserável, desgraçada, miserável, cega, pobre e nua. E não sabe. Não está escrito da era de Laodiceia que ela é tudo isso? Pois é. Ela é miserável porque ela rejeita a misericórdia. Desgraçada é porque ela não tem mais a graça de Deus, ela rejeita a graça de Deus. E aceita um substituto que vem, não um sacrifício que Deus fez, mas aceita qualquer outra coisa no lugar da verdade. Como nós estamos falando aqui, quer dizer, você tem que falar em língua. Mas onde é que na Bíblia diz que você tem que falar em língua para receber o Espírito Santo? Aonde que está escrito isso? Se todos que tinham o Espírito Santo primeiro recebeu e depois falou em outras línguas, em outros idiomas. Até para falar em outros idiomas, eles receberam o Espírito Santo lá no aposento alto. Veio como línguas repartidas e pousou em cada um. Aquelas línguas era o próprio Espírito Santo entrando neles. E eles saíram de lá com ânimo para pregar. Eles não tinham medo de pregar como nós não temos. Nós não temos medo de pregar e dizer o que é errado. O que é errado é errado, o que está certo, está certo. Nós não temos medo de pregar. E ele estava lá no aposento alto com medo dos judeus. Eles esconderam lá com medo. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles abriram a porta e desceu e foi pregar. E ele estava pregando e falando, porque, olha, Pedro tinha o Espírito Santo. Vocês lembram que o que Jesus falou com ele antes da conversão dele? Ele andando com Jesus, ele não era convertido ainda, porque o que converte a pessoa é o Espírito Santo. Mesmo que Jesus era o próprio Deus, mas até que ele morresse e ressuscitasse, ele não podia estar em Pedro não podia estar convertido. Pedro, quando tu converteres, confirma isso a teus irmãos. E quando é que Pedro converteu? Quando o Espírito Santo desceu e entrou no seu coração. Aí ele converteu. E aí, em Atos capítulo 2, ele começou a confirmar aquela verdade para todo eleito. Aí ele começou a pregar. Veja que quando ele estava pregando, ou eles estavam falando, havia todas as nações, pessoas de todas as nações lá. E cada nação tinha um idioma. Cada um, mas quando eles começaram a pregar, o que foi dito ali? Eles, aquele povo das nações, pois que não são eles todos galileus, por que nós ouvimos falar na nossa própria língua em que nascemos? Agora, quem era o intérprete? Deus. Deus sempre foi o intérprete da sua palavra. Quem é o intérprete hoje da mensagem? É Deus. Deus falou e ele veio cumprir.
Um dia aqui eu estava falando sobre profeta. Deus sempre fala através de profeta, e Deus revela a sua palavra através de profeta. Então Deus é o seu próprio intérprete, e ali estava Deus interpretando a sua palavra. Não precisava de ninguém interpretar, pois que, não são todos galileus, porque nós ouvimos falar na nossa própria língua que nascemos? Porque Deus estava interpretando o hebraico para eles. Pedro não precisava interpretar nada, Deus mesmo interpretou para todas as nações. E aquilo não precisou fazer como nós fazemos hoje, porque isso é uma maneira metodista de vem fulano, vem, olha, seu pai foi crente, ora. O pai nosso é Deus. Vem fulano, seu pai foi crente, vem que senão você vai para o inferno. O nosso Pai Celestial nos criou para ser filho, não é o nosso pai terreno, não. Se nosso pai foi, tudo bem, está ótimo, mas não é que por ele ser crente que eu vou ser. Eu vou ser crente verdadeiro é se Deus estiver em mim. É a vida de Deus em mim é que me faz um crente em Cristo. Não é chamar, como o mundo vai apelando. É claro, se você for colocando medo nas pessoas, daqui um pouquinho as pessoas estão na frente. Ninguém vai para o céu por medo. A gente vai para o céu por revelação. Nós temos que ter revelação do que é ser um cristão e o que é céu. Só vai para o céu se Deus te conceder esse Espírito em você. Porque primeiro nós temos que ter Ele em nós. Então, por isso que a gente vê que hoje a confusão é tão grande. E tinha que haver um restaurador. Deus enviou um restaurador exatamente não para acrescentar nada, mas para te mostrar o que está certo. A Bíblia está certa. Os nossos ensinamentos que estão errados, porque se nós ensinamos o contrário, sabe? Por isso assim, irmão, essa ideia que sempre teve, né, de seminário. Seminário, ele ensina, sabe o que um seminário faz? É você esquecer de Deus. A verdade é essa. O seminário te ensina a fugir da verdade que está escrita aqui. Tá? Pedro, por exemplo, não sabia nem assinar o nome. Por que Deus escolheu Pedro? Qual é o seminário que ele foi? O seminário de Jesus. Ele andou com Jesus. E era tanto que quando eles podiam ver aqueles milagres acontecendo, eles andaram com Jesus. Se você anda com Jesus hoje, você pode fazer algo que o mundo não conhece. Jesus está aqui como ele estava lá. A mesma coisa, Jesus é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós, porque ele tinha que ser um sacrifício para nós, para que acontecesse que ele, por exemplo, você sabe que ele é o sumo sacerdote hoje. Nós cremos que ele ainda está lá. Ele é o sumo sacerdote. E a vida dele é o próprio Espírito Santo que está na pessoa. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ele escuta a verdade. Olha São João 5, o que está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, já tem a vida eterna. Então uma pessoa já tem a vida eterna. Então crê naquele que foi enviado, por causa da vida eterna que está na pessoa. Então o eleito já tem essa vida em si. Então vamos aqui, senão eu só fico falando, e deixa eu ler uma parte aqui. Eu anotei várias escrituras, muita escritura aqui, mas eu nem vou ler. Aqui deve ter umas 12 escrituras a 15 escrituras que eu anotei, mas vamos aqui, para a gente entender melhor um pouquinho a respeito
Deixa eu ler aqui, ó. Vamos aqui, ó. Na mensagem A Era de Esmirna. Por isso, irmão, a gente pega uma mensagem, ela vai te mostrar uma realidade da Bíblia. Ela não sai fora da Bíblia, ela vai te mostrar realmente o que está escrito aqui. Nenhuma mensagem, como eu estava falando, nenhuma mensagem. Como eu comecei a falar, no tempo sempre foi assim, no tempo que um mensageiro aparece, como Isaías apareceu, e no tempo de Jeremias. Já pensou, se eu e você tivéssemos nos dias de Jeremias, ele mesmo falando que Deus escolheu ele antes da fundação do mundo, no ventre, antes que ele viesse. Será que eu ia crer? Será que você ia crer? Porque era ele que estava falando. Na verdade que era Deus através dele, mas só que saía a voz da boca dele, que ele foi escolhido desde o ventre. Como eu estava falando, será que nós ia crer em Isaías falando, quando nunca tinha acontecido uma coisa dessa? Uma virgem vai conceber. Já pensou? Uma virgem conceber? Agora, estava saindo da boca de Isaías, mas quem estava falando era Deus. 712 anos depois, uma virgem concebeu. Porque Deus fala a palavra e Ele mesmo interpreta. Quem interpretou foi Ele. Ele encontrou uma virgem que tinha a mesma fé de Abraão, que era Maria, e Ele então pôde falar com Maria. E ela recebeu a voz daquele anjo. E ela concebeu, porque ela creu na voz daquele anjo. Tá? Então vamos aqui, deixa eu ler uma parte aqui, nessa era aqui, 104. Para salientar mais o que temos dito e também para usar uma escritura que deveria ser retida na mente enquanto falamos acerca de quem é que é batizado com o Espírito Santo. Veja o que Jesus Cristo diz em São João 6,45. Por isso que cita a Escritura, né? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Você vê, o próprio livro de Isaías está escrito, volta porém a Isaías 54,13, de onde foi citado isto, e leia: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Quer dizer, todos eleitos são discípulos do Senhor. Deus ensina eles, tá? Discípulos do Senhor. Os todos de Deus são os filhos de Deus. E assim é que é a evidência de ser um verdadeiro filho de Deus, aquele sobre quem vem o Espírito Santo e nele habita. Você crê que o Espírito Santo habita em você? Exatamente. É novamente salientada como a quem é ensinada a palavra pelo Espírito Santo. Agora você pode começar a ver, porque línguas não é uma evidência de ser batizado pelo Espírito Santo. Não se diz em nenhuma era que aquele que tem línguas diga o que o Espírito está dizendo. Isso deixa de lado as línguas, interpretação dessas e profecias, etc. Como uma evidência. A evidência é ouvir o que o Espírito diz. O Espírito está falando, sim, o Espírito está ensinando. E isto é exatamente o que Jesus disse que ele faria quando viesse. São João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Foi isto exatamente o que aconteceu. Vocês notaram que o próprio Jesus, quando estava na terra, ele era um cordeiro? Nicodemos, não reconhecendo ele como cordeiro, mas reconhecendo ele como um bom mestre, Jesus falou com ele para parar de falar. Está vendo? Quer dizer, nós sabemos que o Senhor é um bom mestre, né?
que ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. Jesus falou: você tem que nascer de novo. Não era tão bom Jesus falar assim: não, olha, Nicodemos, você tem um bom conhecimento, mas ele falou assim: você tem que nascer de novo. O que você está falando aí ainda vai acontecer. Você tem que me reconhecer como cordeiro, não como um bom mestre. Isso vai acontecer quando eu ir na cruz, morrer e a vida que está em mim voltar para ser esse bom mestre. É o Espírito Santo que é o bom mestre. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Nicodemos Jesus falou assim: você, um homem que prega em Israel e não sabe essas coisas, quer dizer, você prega tanto, ensina tanto e não conhece nada. Mas por que ele não conhecia nada? Mas havia um homem ali, comedor de gafanhoto, que sabia muito mais do que qualquer um deles, que era João Batista. Se Nicodemos e os demais tivessem escutado João Batista, fosse lá aonde tinha um comedor de gafanhoto, eles entenderiam que Jesus estava na terra como cordeiro. Mas eles passaram por cima da mensagem do mensageiro e não entenderam nada. Hoje é a mesma coisa. Se você passar por cima do ensinamento do mensageiro, você não entende nada. Você é tão cego quanto o morcego, ou quanto o diabo. Porque o diabo, é claro que ele faz isso cego. O diabo é o enganador, mas ele coloca os seus tão cego para não ver a verdade. Porque o diabo realmente ele não é cego, ele é um enganador e coloca os seus cegos para eles não ver a verdade. Deus abre os olhos dos seus filhos. Os filhos de Deus têm os olhos abertos. Nós conhecemos a verdade porque Deus abriu os nossos olhos. É como sempre a gente volta nos dias de Noé. Se nós tivéssemos vivido nos dias de Noé, será que nós entraríamos na arca? Se nós entendemos a mensagem hoje, por certo, nós entraríamos. Mas se nós rejeitamos a mensagem, era certo que nós não entraríamos na arca. Porque aquela mensagem de Noé era muito mais difícil do que essa hoje. Porque essa hoje tem muitas evidências, muita coisa que nos mostra que ela é a verdadeira. Mas e a de Noé? 2000 anos, que nunca tinha chovido, Noé vinha falando que vai chover. Pense bem, todos os ensinamentos e todo mundo que viveu naquele tempo não era como nós. Uma geração, apenas 40 anos, daqui um pouco, com 2 gerações está morrendo. Lá era 900 anos. Eles conheciam tudo. Eles sabiam que não tinha chovido. E Noé chega com a mensagem dizendo: olha, eu vou construir uma arca aqui mesmo seco, porque vai dar uma chuva, um dilúvio, e quem não entrar na arca vai morrer. Pense bem. Não era muito mais difícil de crer numa mensagem daquela? Mas o mundo não creu, mas os animais creram e entraram. Quer dizer, os animais tiveram muito mais entendimento que os homens, eles entraram. Sabe? E até hoje os animais estão tendo muito mais entendimento que os homens. Os homens estão rejeitando Deus e nada hoje incomoda o mundo. Nada mais, o povo do mundo, nada. Pode acontecer o que acontecer, Deus está mostrando a real verdade e ninguém quer saber mais. Eles querem ficar enganado. É igual aqui, ó, nós falamos aqui desses 2 pombinhos aqui, que significa cura, né? A cura divina, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Hoje, por exemplo, se você pregar, como nós pregamos, que tanto a palavra quanto a cura é sem dinheiro, sem preço. Ninguém quer, mas vai nesses lugares onde está aí essas pessoas aí só para tirar dinheiro do povo, para você ver, eles estão pagando. Às vezes dá até casa, porque eles falam: não, se você dá a sua, você vai ter uma melhor.
Eles dão a casa deles, às vezes, para ter uma melhor e não tem nada. Perde até a que tem. Aonde é que Deus falou isso na Bíblia? Aonde é que Deus disse que você tem que pagar para ser curado? Mas por que eles estão pagando? E por que eles não vêm no lugar que não precisa de pagar? Porque eles querem ser enganados. A palavra de Deus te livra do engano. Então, se nós queremos não ir para o lado errado, escuta a palavra de Deus. Não é escutar um enganador, não. Porque a maioria está aí para enganar. Dizendo até que tem uns que dizem que é curador divino. Só existe um curador, esse é Jesus. Não existe curador divino aqui na terra, não. Só existe um Deus curador em Jesus Cristo. Só. Mas está cheio aí. E as pessoas estão achando que é verdade. Mas quem é que está achando que é verdade? Você acha que é verdade lá? Não. Você acha que é verdade o que Deus falou. Ninguém vai achar que é verdade onde a mentira está reinando, não. Você sabe que é verdade onde a palavra está sendo pregada. Então vamos mais um pouquinho aqui, nessa mesma mensagem. 120. Outra escritura que lança maravilhosa luz sobre isto é encontrada em Gálatas 3, 13 e 14. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que a fim de que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ora, de modo algum pode-se dizer que a bênção de Abraão é o novo nascimento e a promessa do Espírito, o batismo do Espírito Santo, como dois eventos separados, porque a Escritura lê-se assim: Jesus morreu na cruz, e através dessa morte e ressurreição, a bênção de Abraão veio aos gentios, deixando os judeus. Tão fácil de entender. Tá vendo? Tão fácil de entender. Na cruz, quando Jesus morreu, aquela bênção que era para os judeus, passou para nós. Essa é a bênção de Abraão, que Deus fez a promessa de Abraão. Está vendo? E os judeus rejeitaram isso, porque Deus, o próprio Pai deles, cegou os olhos deles para que eu e você pudessem ver a verdade. Se Deus cegou os judeus de tal maneira que eles não reconheceram a Cristo, pense bem o que ele disse na cruz a respeito dos judeus. Não era a respeito nosso, aquela palavra era a respeito dos judeus. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, eles estão me matando, foi porque o próprio Deus cegou os olhos deles, para que eu e você pudesse ver. Mas está chegando a hora de Deus tirar um povo da terra. E quem é que está cegando os olhos dos gentios, cego que vai ficar aqui? Satanás, não Deus. Deus cegou os olhos dos judeus, mas não dos gentios. Deus está abrindo os olhos dos gentios através da mensagem. Rejeitou a mensagem, é o diabo que está cegando os olhos dos gentios. E aí é que vem a grande tribulação, que os gentios vão saber o que é sofrer. Aí os gentios vão saber o que é sofrer e o que é rejeitar uma mensagem que Deus envia. Aí sim, eles vão saber isso. Deixa eu ler só um pouquinho aqui dessa mensagem aqui, o selo do anticristo. Um pouquinho só, mas depois eu quero continuar lendo essa parte aqui, porque não deu tempo. Mas no 52 diz assim: mas eu não tenho a intenção de feri-los. Minha vontade é que endireitemos isso. Você verá um dos maiores avivamentos que já varreu o país. Isso é certo, quer dizer, se você entender, né? Temos que voltar ao ponto de partida, começar certo. Há somente uma coisa a fazer, é voltar. Se você vê que pegou a estrada errada, faça o retorno, volte e veja onde você começou.
Se você descobrir que você pegou a estrada errada, volta no Calvário e começa no lugar certo. Porque a única maneira é de voltar ao Calvário e descobrir também que quem morreu lá foi Deus, não foi uma segunda pessoa. Quem morreu lá foi o próprio Deus, para cumprir o livro de Atos 20, 28. Ali a igreja que Deus resgatou com seu próprio sangue. Então, foi o sangue de Deus que foi derramado através do corpo chamado Jesus. Aquele era o tabernáculo do Deus vivente, para derramar sangue para nos salvar. Porque o Espírito não pode morrer, o Espírito não pode derramar sangue, mas a palavra se fez carne e habitou entre nós, e pagou o preço por nós. Geralmente, então diz assim, volte de onde geralmente o homem, quando é nascido no reino de Deus, sua face está direcionada ao Calvário. Agora, se ele for apenas um pouquinho emocional, escute bem, cairá no fanatismo. Viu? Você já viu? Tem pessoas, é isso aí, gente, eu já fiz isso demais. Quando às vezes pregador vinha e pregava, e eu ia conversar com as pessoas que dizem que tinha aceitado, eu descobria na hora que eles não tinham aceitado nada. Aquilo era só emoção. Emoção, porque se você não vier, você... pronto. Aí vem, mas não vai. O que é importante não é vir no altar, o importante é ir para o céu. Quer dizer, vem no altar, mas não vai para o céu, porque não entende nada, e vem por emoção. Então, escute bem aqui, Então, disse aqui, geralmente um homem, quando é nascido no reino de Deus, sua face está voltada, direcionada ao Calvário. Agora, se ele for apenas um pouquinho emocional, cairá no fanatismo. Se tiver um pouco de astúcia em sua instrução, ficará tão enganado que se assentará deste lado. Vai para o erro também, né? Vai para o erro também, tá? Vamos lá. Isso mesmo. Mas a verdadeira igreja do Deus vivo vai bem no centro da estrada, pregando um evangelho sólido e sadio, chamando de ambos os lados, amém? Chamando do lado do fanatismo e do outro lado emocional. Deus chama, por isso que não precisa você ficar lá, vai lá fulano, não precisa não. Deus no seu coração te manda vir no altar. Não é por isso, vai meu filho, não. Os filhos de Deus já conhecem a sua voz. Não está escrito isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é que liberta a pessoa. Não é eu empurrar, não é a gente empurrar. Às vezes a gente pode até ajudar um pouquinho, mas se Deus não estiver ali dentro, não adianta nada. Vai perder tempo. Ou então faz igual muitos ficam na igreja anos e anos, mas um dia, irmão, a verdade é essa: se a pessoa está na igreja e ele não está entendendo nada, como nós falamos sobre os Lisa Banco, se ele está ali e ele não entende nada, um dia ele vai embora, não vai ficar, ele vai embora, porque nós viemos na igreja exatamente para ouvir Deus falar. E nós viemos na igreja para levar um bom resultado. E qual é o melhor resultado para nós? Levar mais uma porção do Espírito Santo. E chegar, eu ia ler aqui, mas depois nós vamos ler. Não depois ficar falando mal um do outro. Levar uma porção do Espírito Santo e ir lá, é como o boi come e depois vai remoer aquilo.
aquilo que ouviu. Ao invés de, e o seu contrário, você viu aquilo que foi pregado? Você viu como que aquilo me ajudou? É isso que nós temos que fazer. E a palavra está aqui para, não é eu estou aqui, a minha boca está falando, mas quem está falando diretamente é Deus, porque eu estou lendo a palavra de Deus, é Deus que está falando com vocês. Agora vocês têm que sair daqui crendo que não é eu, Belmiro, não, é Deus falou comigo, Deus está falando conosco e falando com quem está pela internet também. É isso que nós temos vindo à igreja, é para isso. E quando fazemos isso, aí é que você vai ficar em casa falando assim, oh, mas que vontade que chega domingo para não voltar de novo. Mas se não é assim, aí fala, eita gente, ainda vai ter mais um domingo? Sabe? E aí fica até procurando, quem sabe até ficar passando mal para não vir. Aí eu ando de barriga ou qualquer coisinha, né, para mim não ir, sabe? E aí, gente, é duro, mas a gente tem que pregar, porque se não pregar, nós somos responsáveis, pela palavra de Deus. E se não pregar a verdade, nós vamos ser condenados. Então eu sou aqui para pregar para mim e para vocês, sabe? Eu quero sair daqui melhor do que eu cheguei. Eu quero ter mais instrução de Deus, eu quero ter mais revelação da palavra, para me ajudar a mim mesmo e ajudar vocês também. Então, assim, eu oro por vocês, vocês oram por mim. E assim vamos continuar até o dia que Ele vier nas nuvens para nos buscar. Amém? Então vamos nos colocar em pé e vamos orar. E até domingo, se Deus quiser. Pedido de oração, a irmã Neuza de Moura pede oração por sua prima Sônia, que está com câncer. Nós vamos orar, viu? Aqui, ó. Essa doença chamada câncer, quer dizer, é um demônio chamado câncer, está alastrando no mundo. Ainda bem que nós estamos perto de sair dessa terra, né? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, aqui está esse pedido de oração da tua filha, Senhor. A irmã Neuza está pedindo, Senhor, por sua prima Sônia, que está com câncer. Ó Deus bendito, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor curou no passado, o Senhor continua curando. Meu Deus, e assim nós entregamos, Senhor, a Sônia em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa ajudar ela e tirar, Senhor, esse problema da vida dela, esse câncer, esse demônio chamado câncer. Meu Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde ela estiver, Senhor, que a tua presença possa estar ali, Senhor, ajudando ela. Eu não sei se ela é uma cristã, mas se ela não for, que ela possa ser uma cristã a partir da cura que o Senhor dá para ela, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entregamos ela em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa dar a ela a cura. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós já sabemos que essa cura já foi realizada na cruz do Calvário. Quando o Senhor morreu, o Senhor curou a todos nós. O Senhor também salvou a todos aqueles que realmente vão receber a salvação. Tudo foi feito ali, foi uma obra consumada. Assim nós entregamos ela em tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar dela. Senhor, também nós que vamos sair daqui, Senhor, agora, leva-nos em paz, dá-nos uma noite abençoada, e ajuda aqueles irmãos que não puderam vir também, Senhor. Ajuda cada família, meu Deus, ajuda os irmãos que viajam sempre. Ajuda todos, Pai, guarda eles nesses lugares tão perigosos onde eles andam, Pai. E nós também, Senhor, nas ruas, aonde está cheio de tantas coisas más. Mas que o Senhor seja o nosso livramento em todo momento. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos.
Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.